Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de ferramentas ergonômicas. Se você ainda nunca utilizou, provavelmente você vai em algum momento utilizar nas suas análises em ergonomia. Vamos acompanhar o vídeo? E antes de a gente começar o vídeo, pessoal, um convite que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, que é para você conhecer a Academia do Ergonomista, que é uma plataforma que tem mais de 20 métodos, ferramentas que você pode aplicar no seu dia a dia, métodos quantitativos. Lá nós temos ferramenta Hula, Reba, Nayoshi, Murigarg e muitas outras, Então vou deixar o link aqui na descrição para que você possa conhecer. E o melhor de tudo, além de você ter as planilhas de pronto uso, você tem todas as nossas aulas também explicando como fazer essa aplicação, tá legal? Então vale a pena conhecer. Bom, pessoal, bora para a nossa aula de hoje então. É um assunto que muitos adoram, amam aplicação de ferramentas, muitos odeiam, Dizem que as ferramentas não servem para o seu propósito. O fato é que, em algum momento da sua jornada como ergonomista, você vai precisar de algum método quantitativo, alguma ferramenta que te auxilie a fechar um diagnóstico, a estabelecer um risco ergonômico, e isso é o assunto que nós vamos tratar hoje, tá? Nós vamos falar desses prós e contras, ou melhor ainda, quais são algumas aplicações indicadas, ou outras situações em que nós não devemos fazer a aplicação, mas o fato é que as ferramentas elas são métodos específicos. O que eu quero dizer com isso? Elas são destinadas para um fim. Então, quando a gente vai fazer a aplicação de um método quantitativo, é importante que a gente vá direcionando a nossa avaliação para este fator de risco. Então, elas vão nos auxiliar a fechar um diagnóstico. Então, quando você está fazendo a sua análise, a sua avaliação, seja ela preliminar ou análise ergonômica, você precisa estabelecer se naquela situação existe ou não o risco ergonômico. Para várias situações, nós conseguimos fazer isso basicamente com observação. A experiência do analista é suficiente para dizer se aquela situação oferece risco ou não. Mas para algumas situações é muito difícil, apenas com observação, com avaliação qualitativa, você estabelecer um diagnóstico, ou você fechar o seu parecer dizendo se há ou não um risco ergonômico presente ali. Então nós vamos começar, antes de a gente falar como utilizar ou quando utilizar as ferramentas, os métodos específicos, nós vamos falar como não utilizar. Veja bem, eu sempre costumo frisar aqui, nas nossas aulas, se você acompanha o nosso canal, inclusive já fica aqui o convite, Se você não é inscrito, se inscreva e deixe o seu sininho ativo para receber todas as notificações, para receber todas as nossas aulas em primeira mão e para que o YouTube possa te informar quando nós colocarmos no ar um novo conteúdo, tá legal? Sem uma análise prévia, é muito difícil que a gente vá acertar com o uso de uma ferramenta. E o que seria isso? É importante que, quando você está descrevendo, está conhecendo uma situação de trabalho, você vai entender quais são os determinantes daquela situação. Isso é, como as coisas acontecem. É muito importante que você defina isso. O que acontece e de que maneira acontece cada uma das ações. Então, não basta identificar que o trabalhador faz uma elevação de ombro, que ele coloca os braços para cima durante o trabalho, que ele tem uma flexão de coluna. É preciso você entender de que forma isso acontece ao longo do dia, de uma jornada de trabalho. Será que isso acontece uma vez só, duas vezes, três vezes? Isso acontece o dia todo? Esses dados nós só conseguimos identificar com uma avaliação qualitativa, tá? Então é importante que, quando você vá fazer a sua aplicação, primeiro, a aplicação de um método qualquer, de uma ferramenta, primeiro você faça uma boa avaliação qualitativa. Então esse é o primeiro ponto que nós devemos destacar, que você nunca deve aplicar uma ferramenta sem conhecer a situação de trabalho. O segundo é que a imensa maioria das ferramentas, ela foi destinada para um fim. Então nós temos, por exemplo, ferramentas que avaliam a repetitividade e que relacionam o risco, de lesões, doenças ocupacionais, por exemplo, para a extremidade dos membros superiores, punhos e mãos. Então, quando eu vou aplicar, por exemplo, uma ferramenta como o Murigarg, um método como o Murigarg, ou aplicar, por exemplo, o checklist Okra, eu tenho que ter a ciência de que ele foi destinado para avaliação da repetitividade. Quando eu vou aplicar uma ferramenta como o Nayoshi, por exemplo, a equação de levantamento de cargas, ela foi programada, ela foi planejada para avaliar o fator de risco, levantamento de cargas. Então, quando eu uso uma ferramenta para diagnosticar vários fatores de risco, e é o que a gente chama hoje de perigos, muito
Muita gente utiliza o termo perigos justamente por conta da avaliação de riscos. Então, quando eu uso para um fim errado, o meu resultado também será errado. Então, se eu aplicar a mesma ferramenta para avaliar levantamento de cargas, posturas, repetitividade, provavelmente um desses itens não faz parte do escopo de avaliação. Então é importante que nessa avaliação qualitativa, inclusive, você aponte, né, quais são os perigos identificados e aí quais são as variáveis que você precisa coletar, você precisa identificar nessa situação de trabalho, que é o que a gente já vai falar na sequência também, tá bom? Visto então como nós não devemos utilizar, como então que nós devemos utilizar? No decorrer da nossa análise ergonômica do trabalho. E eu coloquei aqui uma pergunta, né? Não sei, você que está me assistindo aí, você que já trabalha com ergonomia, você aplica ferramentas, né, métodos quantitativos na sua avaliação ergonômica preliminar, na famosa AEP da nova NR17? Eu vou falar a nossa posição, tá? Nós não utilizamos nenhuma ferramenta para, ou quando nós realizamos a avaliação ergonômica preliminar. Nós utilizamos sim a nossa metodologia para avaliação de riscos, né? A identificação e reconhecimento de riscos, e nós vamos ter lá sim um método específico para isso. Mas nós não aplicamos uma ferramenta como o NIOSH, como o Rula, como o REBA. Por quê? Como nós já falamos anteriormente, para que a gente possa fazer uma correta aplicação da ferramenta, nós precisamos de uma avaliação qualitativa. Essa avaliação qualitativa, ela só é possível quando a gente se aprofunda na atividade. Não dá para nós termos uma visão completa do todo apenas realizando uma avaliação ergonômica preliminar. Na nossa visão, se você faz aí, não tem problema, deixa nos comentários como que você faz esse tipo de avaliação. O que eu estou passando aqui é o nosso entendimento, tá? Então, eu entendo que uma ferramenta, um método quantitativo, ele deve ser elencado, ele deve ser utilizado dentro da sua análise ergonômica do trabalho como um método complementar. Outra coisa, nós só devemos fazer o preenchimento, a aplicação dessa ferramenta, uma vez que nós coletamos todas as variáveis. Cada ferramenta ou cada método específico tem algumas variáveis que você precisa identificar. Vamos supor que você esteja utilizando o método Rula, né? Que inclusive nós temos uma planilha, se você quiser baixar, vou deixar o link também aqui na descrição, que é uma planilha que você pode baixar para poder utilizar nos seus trabalhos, tá? Quando você está aplicando o método Rula, você vai ter que identificar algumas posturas ou algumas posições do trabalhador em relação ao ombro, ao punho, às mãos, a posição das pernas, se o trabalho é repetitivo, né, ou se existe uma frequência de repetição, ou se é um trabalho estático. Todos esses dados são variáveis que você vai alimentar na planilha. Se você estiver fazendo uma avaliação com o método NIOSH, por exemplo, em relação ao levantamento de cargas, você terá outras variáveis. Você terá também a frequência de repetição, mas você tem que identificar qual é a posição da carga, se a pega dessa carga é boa ou não, se existe rotação de coluna, porque você direciona um risco ergonômico, né, relacionado ao levantamento de cargas, principalmente para a atividade da coluna vertebral. Então é importante que quando você vai fazer a aplicação de qualquer ferramenta, nessa sua avaliação qualitativa, você identifique todas essas variáveis que você precisa para abastecer o método que você estiver utilizando. E utilizar sempre de forma pontual. O que seria isso? Como nós já mencionamos, né? Para cada fator de risco, você pode elencar uma ou duas ferramentas que você gosta de trabalhar, e a gente já vai falar delas, né, na sequência, alguns exemplos, mas para que você possa avaliar justamente aquele fator de risco. Então, uma vez que você fez a avaliação qualitativa, você identificou que os perigos, né, ou os fatores de risco estão relacionados, por exemplo, às posturas inadequadas, ao levantamento de cargas, ao movimento repetitivo, enfim, você vai elencar quais são os fatores de risco que estão presentes naquela atividade. E mediante isso, você vai escolher um ou outro método para fazer essa avaliação. Então é sempre importante que a avaliação, além de ser pontual, ela deve ser complementar. Você já tem que ter uma boa visão do processo, né, de como acontecem as atividades, inclusive na sua visão, né, como ergonomista, se há risco ergonômico ali ou não, e a ferramenta ela vem para complementar. Eu sempre costumo fazer um paralelo, né, que numa consulta médica, quando o médico pede um exame para você, um exame de sangue, um raio-x, ele já tem uma visão do todo e provavelmente já tem um diagnóstico previamente formulado. Ele vai pedir esse exame para poder confirmar esse diagnóstico ou não. A ferramenta ergonômica, né, ou o método quantitativo, ele deve ser utilizado mais ou menos nesse sentido. Você já tem uma visão do todo e aí você vai utilizar para poder avaliar qual é o grau de risco, né, se realmente naquela situação está ultrapassando algum limite das capacidades humanas, e dessa forma você vai ter uma aplicação
muito mais assertiva, tá legal? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de aplicação relacionando o fator de risco, né, o perigo, ao método que você vai aplicar. Eu aconselho que você faça isso com todas as ferramentas, os métodos que você utiliza, porque fica mais fácil na hora de você fazer a sua avaliação ergonômica, né, de você determinar dentro da sua análise ergonômica quais métodos você vai aplicar. Eu trouxe aqui um exemplo. Ó. Então vamos supor que naquela atividade você identificou que existe o fator repetitividade, né? As tarefas são repetitivas. Então você tem alguns métodos ali que podem ser escolhidos, né? Eu citei aqui alguns que estão presentes, inclusive, na ISO, né, 11.228.3, que é o checklist OCRA, o método Murigarg, o método Halt-LV, cada um com as suas particularidades, cada um demanda, né, um nível de experiência do ergonomista. Inclusive, mais um convite para você, né? Se você quiser conhecer o nosso curso sobre as ISOs, né, a aplicação das normas ISO, que é um curso muito completo, né, com muitas planilhas de aplicação, eu também vou deixar o link aqui na descrição. Mas de qualquer forma, então você ligou o fator repetitividade a alguns métodos, né, possíveis que você vai utilizar. A mesma coisa para o levantamento de cargas. Aqui eu listei, né, outra ISO, né, que é a ISO 11.228.1, e o método NIOSH, o método KIN, que são métodos muito utilizados para a quantificação do risco relacionado à movimentação manual de cargas. Mais um aqui, ó, mais um exemplo, a postura. Então, existem N ferramentas e métodos que servem para avaliação das posturas inadequadas. Eu citei aqui alguns que eu mais utilizo, né, que eu mais gosto, que é, por exemplo, a ISO 11.226, que eu gosto bastante, né, para avaliação das posturas estáticas, e também o método Hula e Reba, que são amplamente utilizados e amplamente aceitos dentro da área de saúde e segurança do trabalho. São só esses, Thiago? Não, existe uma infinidade, né, de ferramentas, de métodos. Como eu disse, se você quiser conhecer na Academia do Ergonomista, nós temos lá, só lá na Academia do Ergonomista, aproximadamente 20 métodos de aplicação. Cabe a você conhecê-los, identificar aqueles que mais você tem afinidade ou que mais encaixa na sua forma de trabalho, e aí é importante que você faça essa ligação. Mas existem ferramentas relacionadas ao esforço, né, a aplicação de forças e tantas outras situações, carga mental, fatores de risco, né, os fatores psicossociais. É importante que você tenha em mente isso, né, a ferramenta adequada para aquela situação que você está avaliando, tá bom? E para a gente finalizar, né, é importante que você tenha uma interpretação desses resultados. Cada ferramenta tem um tipo de score, né, próprio dela. Né, que algumas classificam, por exemplo, em baixo, moderado e alto, outras, né, aqui classificam em 4 pontos. Enfim, cada ferramenta, cada método tem uma sistemática de avaliação e também tem um quadro diagnóstico, um quadro avaliativo próprio. Tá? Aqui um exemplo, né, do método KIN, nós temos essa classificação, é uma faixa de risco que vai do verde até o vermelho, tem 4 pontos de avaliação, na verdade 4 índices de avaliação. E aí se você tem, por exemplo, abaixo de 20 pontos, é uma intensidade, né, ou uma carga baixa. De 20 a 49 pontos, uma carga razoável, e assim por diante. Assim como se você pegar, por exemplo, em relação ao método NIOSH, até o valor de 1 para o índice de levantamento é considerado uma situação, né, mais segura, né, o risco é muito baixo. A partir de 1, esse risco vai aumentando, e quanto maior for isso, maior a situação de risco. Então, cada ferramenta ela vai te apresentar um quadro avaliativo, e aí cabe a você também, interpretando esse quadro avaliativo, trazer isso para dentro da sua análise ergonômica do trabalho. Uma vez que você faz dessa forma, né, que você tem essa capacidade de interpretação, você tem condições de formular um diagnóstico adequado, utilizando os seus dados qualitativos e mais esses valores quantitativos, e a partir disso as suas recomendações também ficam mais assertivas, porque muitos desses métodos permitem que você faça simulações. Nós já mostramos isso aqui em outros vídeos, né? Então, se você mexe no fator A, né, ou na variável A, será que melhora o risco? Então, eu vou mexer na variável B, será que melhora mais? Então, ela permite, né, que você faça simulações, e essas simulações você traga para dentro das suas recomendações de uma forma assertiva. Então, se eu adequar esse aspecto, né, do trabalho, pode ser que a minha avaliação de risco ela reduza, né? Pode ser que eu consiga melhorar consideravelmente a situação de trabalho. E aí, caso isso não seja possível, de repente você precisa de um projeto, precisa de uma adequação no layout, enfim. Mas a tendência é que você tenha tanto o diagnóstico quanto as recomendações
de uma forma mais assertiva, tá legal? Então é isso, pessoal, espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês, né, como eu utilizo, né, as ferramentas, os métodos e como você também pode adaptar para a sua realidade. Eu tenho certeza que uma vez que você dominar essa questão, né, entender essas questões, avaliação qualitativa, avaliação quantitativa, como eu ligar o fator de risco à ferramenta, a tendência é que as suas análises ergonômicas elas passem para um outro nível, que você se torne muito mais assertivo. E se esse vídeo for interessante, não saia dele sem deixar um gostei e também comentar aqui embaixo que ferramentas você utiliza, quais ferramentas você gostaria que nós apresentássemos aqui no canal. É muito importante que você dê o seu feedback para direcionar os nossos conteúdos. É muito importante, tanto é que os comentários fazem muita diferença na hora da gente produzir os conteúdos. A gente procura trazer sempre aquilo que faz mais diferença para vocês, tá legal? Mais uma vez agradeço a sua participação, até o próximo vídeo e tchau!